Ok, muito boa noite, amigos, amigas, senhoras e senhores. Estamos entrando no ar nesse instante, aqui pela sua TV Diário, com o programa o Diário Esportivo, edição dessa sexta-feira, certo? Hoje, dia 4 de abril. Hoje a apresentação é desse amigo de vocês, J. França, na ausência do nosso amigo Reudisman Lopes, né? Que está hoje lá na capital João Pessoa, vai participar de uma grande festa, a festa onde vai reunir os cajazeirenses, uma noite de cajazeiras em João Pessoa. Muitos cajazeirenses estão lá, ele está na organização dessa festa, está impossibilitado de estar hoje aqui presente com vocês. E a gente vai estar aqui dando uma palhinha, fazendo o possível para estar do seu lado na TV Diário. E vamos tratar de assuntos relacionados ao futebol paraibano principalmente. E já começando o nosso programa abraçando a cada um de você internauta. Aqui de Cajazeiras, da região de todo o Alto Sertão, Souza também principalmente. Essa semana é uma semana de clássico, né? E você também da Paraíba, do Ceará, de todo o Nordeste, de todo o Brasil, porque não dizer de todo mundo, que nos assiste nesse instante através do www.diariodosertão.tv, a nossa TV Diário, que tem sido um sucesso todos os dias. E toda sexta-feira se encontro com você para tratar do futebol. Mas, meus amigos, começando o nosso programa, abraçando a todos vocês, estaremos até às 8 horas, inclusive temos hoje uma entrevista com o treinador Reginaldo Souza. Conversei com ele agora há pouco, ele está numa reunião agora com a diretoria do time, né? Com o presidente do time, com o diretor Ronaldo, e vai fazer o possível para vir aqui no programa hoje para a gente conversar. Reginaldo Souza, o novo treinador que assumiu com o pé direito a equipe do Atlético de Cajazeiras na última quarta-feira com a vitória diante do CSP. Nós temos hoje no programa uma matéria que você vai ver os gols do Atlético, do CSP, vai ter também os melhores momentos desse jogo de quarta-feira. Enfim, vai ser um programa hoje que vai tratar basicamente, certo, do nosso clássico maior, Souza e Atlético de Cajazeiras. Realmente é um clássico do sertão e que supera muito tempo. Você sabe que Cajazeiras e o Alto Sertão sempre tratou esse clássico como um dos maiores da Paraíba. A rivalidade é grande, a rivalidade entre os dois times, Atlético, o Trovão Azul do Sertão, o Alve Azulino, o Souza, o Dinossauro, o Verde e Branco, e nós vamos também falar sobre esse grande clássico que vai acontecer no próximo domingo aqui no Estádio Perpétuo Corrêa Lima. Então, temos esse encontro marcado, você não sai daí, porque com certeza nós vamos estar aqui tratando desse tema. Mas, meus amigos, o assunto basicamente que está tomando de conta da imprensa, de toda a crônica esportiva e também não só da crônica esportiva, mas também de todos aqui no nosso estado da Paraíba. Diz respeito à questão da decisão judicial em que afastou a presidente Rosilene Gomes. 24 anos Rosilene estava à frente da Federação Paraibana de Futebol. O reinado de Rosilene acabou ontem. Uma decisão da juíza da 8ª Vara de João Pessoa que determinou seu afastamento da Federação Paraibana de Futebol. Rosilene Gomes foi afastada por conta de denúncias de irregularidades na última eleição que a conduziu ao cargo. Imaginem os senhores, a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Rosilene Gomes, ela há 24 anos que é presidente, sempre se reelegendo, e tem recebido críticas há muito tempo. O futebol paraibano tem penado. O futebol paraibano ele tem sofrido. À frente da Federação Paraibana de Futebol, uma só pessoa, Rosilene Gomes, que sucedeu o seu esposo na Federação Paraibana de Futebol. Ele era presidente, ela entrou e não mais saiu. Inclusive existe até uma lei, um projeto de lei, de autoria até do senador Cássio Cunha Lima, que impede, certo, esse continuismo dentro da Federação dos órgãos de futebol, né, de esportivos, no caso a Federação Paraibana de Futebol. Mas o desdobramento disso aí, foi criada uma junta, essa junta tomou posse hoje à tarde, Rosilene Gomes não apareceu, certo, para que pudesse
está ciente ou receber a ciência dessa decisão, foi procurado pelos oficiais de justiça e aí demonstrou mais uma vez, certo, que ela quer mandar, que ela quer tomar de conta do futebol medíocre que é o nosso futebol paraibano, que precisa melhorar muito o nosso futebol paraibano. E que felizmente a situação do nosso futebol hoje, ela é lamentável sobre todos os aspectos. Os times do sertão entram em campo, trabalham, batalham, vai pedir esmolas, como a gente vê a realidade do Atlético de Cajazeiras, os próprios Souza, certos times de Patos que nem tiveram condições de entrar esse ano, para disputar o Campeonato Paraibano. E aí um campeonato que não dá para essas equipes, principalmente as equipes do interior, um campeonato que não dá vez às equipes do sertão. O Atlético já foi campeão, Souza já foi campeão, diante de grandes equipes, mas a federação, ela demonstra que ela gosta, que ela tem um prazer de ter diante de si um Botafogo, um 13, ou times considerados grandes do nosso futebol, que são considerados apenas. Para se ter uma ideia, o jogo passado o Atlético bateu o Botafogo, né? Que coincidente, para você ver como é o futebol. O Atlético ganhou do Botafogo, que é considerado o grande do futebol, já foi campeão em cima do Botafogo lá no estádio Almeidão. Quem se lembra do ano onde foi formada aquela equipe de futebol aqui em Cajazeiras, né? Onde foi campeão lá dentro do reduto do Botafogo. Botafogo é aquele mesmo que venceu o Goiás e perdeu para o Atlético aqui. Mas, meus amigos, o futebol da Paraíba, como eu já te falei anteriormente, precisa melhorar muito. Precisa dar um salto de qualidade que, infelizmente, talvez a saída de Rosilene, a entrada de um novo dirigente para a Federação Paraibana de Futebol, pode ser que aconteça uma desenvoltura melhor, certo? Quem sabe o nosso futebol melhore, quem sabe o nosso futebol vá mais além e possamos assim um dia ter de igual valor tanto as equipes do sertão como também as equipes lá do litoral e um futebol paraibano possa ser maior do que outros futebol, do que outros campeonatos que existem por aí. Então, esse foi o assunto da semana, esse foi o assunto em que a imprensa ainda está noticiando, a imprensa ainda está buscando maiores informações a respeito disso. A junta hoje assumiu a FPF na tarde de hoje, a junta formada por um membro do Botafogo e outras equipes. Interessante, meus amigos, que quem tirou Rosilene Gomes foi o Auto Esporte da capital. Certo? Um advogado do Auto Esporte da capital que entrou com a ação contra a presidente da federação e conseguiu, junto à justiça, certo, derrubar esse império da Federação Paraibana de Futebol através da queridíssima Rosilene Madame Gomes. Bom, 7 horas e 17 minutos agora em Cajazeiras, 7h17, vamos falar sobre o Campeonato Paraibano. O Campeonato Paraibano teve uma rodada excepcional. Daqui a pouquinho nós vamos tocar nesse assunto com mais propriedade e vamos passar para vocês os lances do jogo do Atlético e o CSP, que aconteceu na quarta-feira. Mas, meus amigos, o Campeonato Paraibano vai acontecer mais uma rodada nesse final de semana e vai ser a rodada dos clássicos. Mas o Atlético de Cajazeiras que na semana passada deu um vexame, inúmeros problemas estão aconteceram na equipe, principalmente uma semana conturbada, onde os jogadores fizeram greve, alguns que não queriam nada, treinador que estava sem um comando da equipe, felizmente, o Washington Lobo, diante desses problemas todos que aconteceram da equipe do Trovão Azul do Sertão. Aí acarretou em quê? Uma goleada. O Atlético foi lá na cidade, lá em João Pessoa, e a equipe mais fraca, digamos, aqui no campeonato, Santa Cruz de Santa Rita, venceu o Atlético por 5-1. Não acompanhei a partida, mas acompanhei de forma
que os companheiros que foram transmitir, a gente escutou através das transmissões esportivas. E foi um vexame total, em que foi repudiada a atitude de alguns jogadores, que a gente reconhece o lado do jogador. O jogador é um pai de família, o jogador trabalha, o jogador ele quer receber o seu. E diante desse atraso, alguns fizeram corpo mole, certo? Essa é a palavra certa. Alguns entraram em campo para resolver, mas outros não deixaram isso acontecer. E aconteceu no que aconteceu, o Atlético foi goleado por 5-1. Qual o prejuízo para o Atlético? Ora, uma vitória fora de casa, diante do Santa Cruz, não era impossível para o Atlético, porque o time não é um time ruim. Já demonstrou isso porque venceu o Botafogo, certo? E venceu o CSP também. O Atlético hoje está na quarta colocação do campeonato paraibano, certo? Venceu as partidas aqui dentro de casa. E diante disso, meus amigos, a preocupação dessa crise, certo? Que inclusive parece já foi contornada, porque depois desse vexame, aí veio a semana para se solucionar tudo. A diretoria trouxe o Reginaldo Souza, treinador competente, que conheci há muito tempo, é um amigo que eu tenho particular, já atuei com o Reginaldo Souza na equipe do Atlético, e o Reginaldo, ele tem um pulso forte para dirigir as equipes por onde passa como treinador, e assumiu a equipe na quarta, me parece, né? Acompanhou o treino, na terça-feira acompanhou o treino, fez um treino com os jogadores, observou ali o time, e não era nem para ir assumir a equipe, era para estar lá em cima nas cadeiras, mas estava lá Reginaldo, comandando a equipe, já chegou de cara e entrou com o pé direito. Conseguiu 3 pontos diante de uma crise. Saiu, na semana que saiu, o jogo no domingo saiu, foi dispensado o Austin Lobo, toda a comissão técnica, e aí veio o Reginaldo, a direção conversou com os jogadores, veio aquela coisa toda, e buscaram uma nova realidade para a equipe do Atlético, conseguindo superar essa crise essa semana. Agora é esperar para ver se a diretoria do Atlético possa conseguir agora pagar os jogadores. Inclusive, nesse momento, estamos agora às 7 horas e 23 minutos, a diretoria está reunida com o treinador Reginaldo Souza. Nós estamos aguardando ele, talvez até o final do programa, para a gente bater aquele papo, certo? E ele vir para cá para a gente conversar sobre a equipe também e buscar, eles estão tentando buscar, inclusive, o pagamento desses jogadores para que entrem em campo motivado, porque o jogo de domingo é um jogo extremamente importantíssimo. Nós vamos falar também daqui a pouquinho sobre esse jogo. Agora 7 horas e 24 minutos na cidade de Cajazeiras. Quero abraçar cada um de vocês, o torcedor atleticano, que eu tenho um recado muito importante para vocês. A torcida, ela precisa ter a consciência, meus amigos, de que futebol é algo apaixonante. Algo apaixonante, que você vai para o estádio, você grita, você gesticula, certo? Você chama nome feio, isso tudo é normal. Agora nós não podemos, meus amigos, incentivar a violência. Não podemos de forma alguma incentivar a violência, e por isso nós queremos dar esse recado agora, começar, já chamou a atenção de você, torcedor atleticano. Vamos conscientizar, vá ao campo, pule, grite, mas vamos dizer não à violência. Tanto você, atleticano, como também você que é torcedor de Souza, você que vai também gritar o nome do dinossauro no próximo domingo. A gente já começa a dar esse recado, porque nós vamos retomar já esse tema aqui no programa, o Diário Esportivo da sua TV Diário. Bom, mas falando no jogo do CSP, certo? Nós vamos, daqui a pouquinho, após o nosso break comercial, nós vamos rolar para você rever os gols desse jogo, que foi bastante importante. O Atlético começou, certo, tocando a bola bem, jogando bem. Confesso que eu não tinha ido a alguns jogos atrás e fui. Eu queria abraçar o meu amigo Reginaldo Souza, queria acompanhar
esse jogo também e vi que o Atlético foi um Atlético diferente do que eu vi no domingo. O Atlético começou jogando, né, buscando de alguma forma partir para cima do adversário. O CSP é um time totalmente arranjado, que dá trabalho, meus amigos, a qualquer equipe do Campeonato Paraibano. O CSP é um time que tem uma base, certo? Termina o campeonato e tem aquela base de muito tempo jogando junto. E aí pega 3, 4 figuras, jogadores, e coloca lá no time. E esse time é um time bem entrosado, que dá muito trabalho. Eles vendem as suas derrotas, quando perde, muito caro. E surpreendeu sim, quando o Atlético levou um gol. Mas o Atlético não baixou a cabeça. O Atlético partiu para cima de conquistar o seu empate e conseguiu, de forma que o time do CSP perdeu para o Atlético de virada. O Atlético empatou e no finalzinho, através de Júnior Mineiro, conseguiu 2-1, foi o resultado da partida passada. Então, hoje, inclusive, vendo hoje a classificação, nós temos hoje aqui, o Campinense está em primeiro lugar. A equipe do Campinense está em primeiro lugar. E para vocês verem como era importante o resultado lá do Santa Cruz, que o Atlético estaria hoje na ponta. Estaria com 12 pontos, o primeiro colocado na tábua de classificação do Campeonato Paraibano. Estaria com 12 pontos, à frente do Campinense, que tem 11 pontos, é o primeiro hoje. O Campinense é o primeiro com 11 pontos. Vem em seguida o Souza com 10 pontos, certo? O 13 com 9 pontos. Vem em terceiro colocado. O Atlético está na quarta colocação com 9 pontos, certo? E perde para o 13 no critério de saldo de gols. Outro problema que foi o Atlético levar 5 gols da equipe do Santa Cruz. Isso é muito prejudicial para uma equipe. Saldo de gols é um critério muito importante, meus amigos. E aí, continuando a classificação do campeonato, temos aqui o Botafogo com 6 pontos ganhos. Botafogo, exatamente, 6 pontos ganhos, em quinto colocado. O CSP com 4 pontos está em sexto. O sétimo colocado, Santa Cruz, com 3 pontos. E o Alto Sport, que ainda não pontuou dessa segunda fase do campeonato, não tem nenhum ponto, está em oitavo colocado. Então, a classificação está aqui, certo? O Atlético está com 60% de aproveitamento. Poderia estar com mais, poderia estar bem melhor do que a equipe do Campinense, está na frente, e ter alcançado aí 12 pontos na sua tábua de classificação. Então, meus amigos, uma situação que a gente lamentou, foi a semana passada bem conturbada, e sempre nós temos lamentado a forma como é feito o futebol no sertão. Quantas vezes nós vimos o Atlético de Cajazeiras estar com o pessoal com pires na mão pedindo esmola, pedindo ajuda um a outro, certo? E todas as vezes nós lamentamos profundamente, mas político, ele aparece quando o time está numa boa. O Atlético na primeira colocação aqui, disputando o título, aparecia político em todo canto. Aparecia 1001 pessoas para aparecer diante do time, mas quando ele está numa fase negra, quando ele está devendo, quando ele está numa fase extremamente difícil, como está passando ainda, aí desaparece todo mundo. Ninguém quer saber do Atlético, ninguém vai para o campo gesticular, ninguém vai aparecer, vai para o campo para entrar com o time, certo? No início da partida, ninguém vai dar o pontapé inicial, certo? Ninguém chega junto. Esse é o problema do nosso futebol. Precisa planejamento? Precisa. Precisamos de um time que possa terminar o campeonato e o time continuar, para termos assim uma base. Porque os pecados continuam acontecendo na nossa equipe do Atlético, quando a diretoria contrata jogadores por indicação, às vezes sem conhecer, jogador tal é bom tal, e chega aqui o camarada não apresenta aquele futebol que era, não é aquele jogador que disseram ser, e muitas das vezes está aí. Quando o time chegou, botou no papel, essa equipe aqui é uma equipe pau, mas
não deu de conta. No primeiro turno está lá. O Atlético só não foi rebaixado porque os times de Pato não entraram. O Atlético só não foi rebaixado porque tinha duas equipes piores do que ele. Certo? Se não fosse isso, nós estaríamos rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Preciso repensar. Terminou o campeonato, sentar aqueles abnegados do futebol, que nós sabemos que aqui existem muitos, tá certo? Não quero criticar aqui o presidente Júnior Quirino, que é um camarada que está muitas das vezes só, certo? Não tem um apoio suficiente, muitas das vezes perdeu esse apoio, e a gente fica extremamente preocupados, certo, com essa situação, certo? De ver o Atlético todo ano repetir a mesma coisa. Todo ano a gente repetir os mesmos pecados, certo? As mesmas cenas, os mesmos chororô, apelando para pedir a um e a outro, certo? Jogadores ficam atrasados, enfim. Esses problemas teriam que acabar. Esses problemas precisariam acabar, porque nós já somos um time que vivemos sofrendo do interior, do sertão, discriminados pela própria Federação de Futebol, e com esses problemas aí tende a piorar ainda mais. Então vamos torcer que futuramente nós tenhamos um time, especialmente um time empresa. Bom, 7 horas e 31 minutos, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo comercial, e daqui a pouquinho nós vamos trazer os gols do Atlético CSP do jogo de quarta-feira. E também vamos tratar sobre o clássico Souza e Atlético. Temos combinado com o Reginaldo Souza, não sei se vai dar tempo ele chegar, porque está nessa reunião muito importante agora com a direção do time para resolver esse problema com os jogadores, para que possam ter um resultado positivo. Voltamos daqui a pouco. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Minha linda João Pessoa tem muito mais pra você. Obra por todos os cantos, benefício pra valer. E também com pó de ré, o trânsito em geral. Por isso em Jacumã fez um binário legal. E o binário de Bahia ficou sensacional. Facilitou muito. Hoje tá mais fácil, a gente tem a liberdade indo e voltando. E no Esporte Educação vem coisa boa do estado. Tem compadre, o velho Dede vem todo modernizado. Vila Olímpica decente e equipamento arretado. E esqueceram o Almeidão? É uma obra que dá show, vem reformado pra gente e a Paraíba ganhou. Tem 2 escolas técnicas em João Pessoa e Bahia. Tudo isso para o jovem da Paraíba crescer. Curso técnico para quem faz e para quem chega no primeiro ano é maravilhoso, né? Porque ajuda muito no futuro. E o interior do estado já tem obra como aqui? Entra na minha rural, na serra vamos subir, tanta obra ali se expande. Povo de Campina Grande, já estamos chegando aí. Pra sua vida ficar melhor, o governo da Paraíba faz diferente. Quando se trabalha junto, fica tudo dito e feito. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. River, a sua concessionária Volkswagen de Cajazeiras e região acelera com uma grande promoção de peças e serviços. Na troca de óleo, a mão de obra é totalmente grátis. Na compra de peças acima de R$100, você ganha um cupom para concorrer no 31 de março ao sorteio de um som automotivo com kit de alto-falantes e mais um alarme de segurança. River, toda a linha Volkswagen com 3 anos de garantia. BR 230 em frente ao Clube Campestre. Telefone 3531-7300. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu.
Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. Campeonato Paraibano é aqui, na TV Diário do Sertão. Oferecimento, Perfil, Produções e Locações, Organização Tico Mildezas, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Hospital Santa Terezinha, telefone 3522-1777. Transportes Marajó, fazendo acontecer. Plus, Agência de Publicidade. E Sedic, Centro de Diagnóstico de Cajazeiras com tomografia computadorizada. Campeonato Paraibano, com os jogos do Atlético e Souza, é aqui, na sua TV Diário do Sertão. Bom, estamos de volta com o nosso Diário Esportivo pela sua TV Diário. Certo? Agora 7 horas e 38 minutos hoje. Eu estou aqui junto com você. Eu sou J. França, na ausência do nosso Reudisman Lopes, que na próxima semana vai estar com certeza junto com você, batendo aquela bola, certo, que ele sabe, né? O pai da matéria, como é conhecido, o nosso Reudisman Lopes, com certeza já está nos assistindo lá na capital, João Pessoa. E daqui a pouquinho vai ter aquela festa gostosa dos cajazeirenses, né? Uma noite de Cajazeiras lá em João Pessoa. Queria estar lá, né? Mas infelizmente as obrigações aqui não deram uma trégua para a gente ir lá. Mas boa sorte para vocês, um abraço aí para todos os nossos amigos aí na capital João Pessoa que nos assiste nesse instante. Você pode mandar sua mensagem, você pode enviar aqui o seu torpedo aqui para o programa, para a TV Diário, que a gente vai com certeza. Deixa o seu comentário, diariodosertão.com.br/TV, e aí você pode deixar a sua mensagem, o seu recadinho que a gente vai estar passando para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Bom, meus amigos, estava combinado, marquei com o Reginaldo Souza, o novo treinador do Atlético, para bater um papo conosco aqui no programa de hoje.
mas infelizmente não foi possível, pediu desculpas, entrei em contato com ele agora, no nosso intervalo, falei mais uma vez com ele. Está nesse momento reunido com a diretoria do Atlético para tratar dos assuntos, resolvendo, né, os assuntos relacionados ao time do Trovão Azul do Sertão do Atlético, que tem um difícil compromisso no próximo domingo diante da equipe do Souza. E o Reginaldo estava lá nessa reunião, muito importante, né? Não ia dar tempo de chegar aqui. Pediu desculpas e vamos entender, Reginaldo, né, o que é bom é que vocês estão trabalhando para que o time possa ter uma desenvoltura bem melhor nesse jogo do próximo domingo. Bom, mas nós temos as novidades do Atlético, que hoje realizou seu treino a pronto. Nós vamos falar daqui a pouquinho uma preparação para o jogo do Clássico do Sertão, maior Clássico do Sertão. Nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês passar essas novidades. Jogadores que chegaram, já estão com condições de jogo, já podem estar à disposição do treinador. Será que nós vamos ter estreia no próximo domingo? Nós vamos daqui a pouquinho tratar sobre esse tema aqui no nosso programa, o Diário Esportivo pela sua TV Diário. Mas vamos rever os momentos, vamos rever a partida onde o Atlético conseguiu vencer o CSP aqui no Estádio Perpetão. A torcida não foi, certo, aquela tão esperada, diante do tropeço do último domingo, mas o Atlético foi lá e deu de conta do recado, né? 2-1 de virada, e vamos ver essa matéria, os momentos, os gols do Atlético, os melhores momentos com essa cobertura da sua TV Diário no nosso programa Atlético 2, CSP 1. Atlético fazendo e alcançando a sua 4ª posição na tábua de classificação com 9 pontos. Vejamos a matéria. O Atlético de Cajazeiras espantou a crise nessa quarta-feira ao vencer por 2-1 mais um time da capital João Pessoa. Dessa vez, a vítima foi o CSP, que começou ganhando, com um gol marcado por Júnior Coxinha aos 30 minutos do segundo tempo. A virada do Atlético aconteceu com um gol do jogador Flávio. Do Atlético! Numa cobrança no campo cearense! Em seguida foi a vez de Júnior Mineiro marcar para o Trovão Azul do Sertão, para a alegria da torcida alviazulina. Pelo alto vai entrando, gol! Com a vitória, o time da terra do Padre Rolim subiu para a 4ª posição, com 9 pontos. Já o CSP é o 6º colocado com 4 pontos. Em conversa com a reportagem, o novo treinador do time de Cajazeiras, Reginaldo Souza, disse que não reconheceu a torcida na partida dessa quarta-feira. Nós temos um bom time, nós temos um elenco muito bom. Então a torcida tem que acreditar no trabalho dos jogadores, tem que acreditar no trabalho da comissão técnica, como nós acreditamos no torcedor. Então o torcedor vem para campo nos ajudar para que a gente possa presentear com a vitória. Então, graças a Deus, hoje, estreando com o pé direito, terminando rouco, né, por estar sempre tentando orientar a equipe, mas feliz pelo resultado, feliz pelo desempenho da equipe. Não foi o que esperado ainda, mas todo mundo guerreiro dentro de campo, todo mundo buscando dar a sua parcela de contribuição, e isso é importante. Bom público, mas a torcida não colaborou, ficou sempre em silêncio. A torcida do Atlético hoje foi irreconhecível. A torcida do Atlético sempre jogou comigo, sempre jogou junto com a nossa equipe. Eu sempre digo, o torcedor que vem a campo, ele tem que torcer os 90 minutos, depois ele reclama. O torcedor não vem a campo para escalar jogador. Quem escala jogador é o treinador. Ninguém vai escalar meu time, já digo de antemão. O torcedor não vai escalar meu time, imprensa não vai escalar meu time, diretoria não vai escalar meu time. No dia que acontecer isso, eu entrego o boné. Então vou escalar aqueles que eu estou vendo e que têm condição.
Às vezes o jogador perde uma bola, perde 2 bolas. Isso não quer dizer que ele esteja mal na partida. Ele pode estar se posicionando bem. Taticamente ele pode estar fazendo um bom trabalho. Então a gente espera que a torcida possa vir jogar com a gente. O que é jogar com a gente? É incentivar, bater nos instrumentos, é gritar, aplaudir a equipe os 90 minutos, que isso dá força à equipe. Isso nós temos que fazer isso aqui, o nosso caldeirão. Agora a torcida hoje realmente foi igual a torcida de tênis. Me reconheci porque a torcida do Atlético, nas outras passagens que eu tive por aqui, a torcida sempre vibrou junto com a equipe, a torcida sempre jogou junto com a equipe, e é isso que a gente precisa, que o torcedor que vem a campo venha aplaudir a equipe, porque a nossa equipe tem qualidade, nós sabemos jogadores que têm aí que podem contribuir com a gente muito mais, mas precisa do incentivo, principalmente no momento difícil. São momentos difíceis que a gente precisa da nossa torcida. No momento bom não precisa da torcida aplaudir no momento bom, aplaudir só quando está fazendo os gols. Ela precisa, o nosso time também precisa ser aplaudido no momento que a gente está precisando do resultado. Vai incentivando que o jogador tira a força de onde não tem, o jogador acredita sempre que vai dar certo. Então eu deixo esse recado para o nosso torcedor, que no próximo jogo venha jogar contra a gente. Deixa que a equipe que já tem um treinador para escalar, daqui a alguns meses, está terminando o Campeonato Paraibano. Aqueles que tiverem na torcida que se achar torcedor, faça um curso de treinador, né, e venha aqui, porque eu tenho certeza que a diretoria vai abrir as portas. É um salário menor, não vai dar despesa de alimentação, não vai dar despesa de hotel. Então eu acho que cada qual no seu cada qual. Torcedor no seu lugar, treinador no seu lugar, jogador no seu lugar, gandula, imprensa, todo mundo no seu lugar, que eu tenho certeza que com essa junção e essa contribuição faz o Atlético grande. O próximo jogo do Atlético é contra o Souza Esporte Clube, que está invicto na competição. O Clássico do Sertão está marcado para as 16 horas, o próximo domingo, no Estádio Pepetão, e terá transmissão da TV Diário do Sertão. Bom, então tá aí, o treinador Reginaldo não gostou da atuação da torcida, né? A torcida tá um tanto... Mas é assim, a torcida do Atlético, inclusive o Aldione Abrantes, o próprio treinador do Souza, ele disse que queria ter uma torcida como a do Atlético, né? Todo mundo sabe que a torcida do Atlético é uma torcida que é fanática e gosta muito do time. E com certeza domingo vai dar o troco. Mas tá aí, os melhores momentos do Atlético e CSP 2-1, certo? Jogo que, certo, você que não acompanhou, pôde ver aí os gols do Atlético, que foi uma vitória de virada, é mais gostoso assim. Então tá aí o Atlético em quarto colocado. Bom, quero aqui abraçar, certo, o Valdir Lins, certo, tá na audiência do nosso programa, mora em Itaquaquecetuba, São Paulo. Sou de Cajazeiras, sou o Trovão Azul. Domingo vamos ganhar do Souza e vamos ficar entre os 2 primeiros colocados. Um abraço, Valdir, né? Valdir Lins, lá em São Paulo, tá lá, certo, assistindo o nosso programa, né, esportivo aqui da sua TV Diário. Damião Lima, tá aqui na Picada dos Ferreira, manda um alô. Sou atleticano roxo. E no Rio sou Mengão. Ah, rapaz, no Rio sou Mengão. Damião Lima, aquele abraço pra você, tá bom? Também sou Mengão. Falar em Mengão, Damião, domingo o Atlético vai ter uma concorrência, né? A diretoria tentou, junto ao presidente do Souza, mudar o horário do jogo, né? Para as 6 horas, não aceitou o Aldione. E vamos ter aí essa concorrência, mas tomara que o campo esteja lotado, né? Vamos ter aí o grande clássico, que é o Vasco e o Flamengo, certo? Essa grande final, e vamos ter aqui o Atlético de Cajazeiras contra o Souza. Bom, gente, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna trazendo as últimas informações e esse clima do jogo entre o Atlético e o Souza, esse clássico que pega mesmo e que é o maior, podemos assim dizer, da Paraíba. Não pode ser, o 13 Campinense pode encher o estádio, mas incendiar mesmo como Atlético e Souza, realmente é muito difícil isso acontecer. Então voltamos daqui a pouquinho com esses destaques no finalzinho do nosso programa. Um bate-papo inteligente e descontraído. Das 18 horas, você tem um encontro marcado com o Interview. Sempre com convidados interessantes que têm uma história para contar. Na TV Diário do Sertão, a sua TV online.
Campeonato Paraibano é aqui, na TV Diário do Sertão. Oferecimento, Perfil, Produções e Locações, Organização Tico Mildezas, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Hospital Santa Terezinha, telefone 3522-1777. Transportes Marajó, fazendo acontecer. Plus, Agência de Publicidade. E Sedic, Centro de Diagnóstico de Cajazeiras com tomografia computadorizada. Campeonato Paraibano, com os jogos do Atlético e Souza, é aqui, na sua TV Diário do Sertão. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que inspirar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. Agora 7 horas, 19 horas e 52 minutos. Voltamos aqui com o seu diário esportivo pela TV Diário do Sertão. Mais uma vez abraçar você que está em qualquer parte desse nosso mundão, desse nosso país, ouvindo e assistindo o nosso programa Diário Esportivo. Bom, meus amigos, vamos falar do clássico, vamos falar do jogo, da expectativa para tanto da torcida como também do próprio time do Atlético para esse jogo de domingo, e também próprio Souza e o Atlético, os dois times, as duas equipes treinaram hoje, fizeram o seu apronto. E hoje passei rapidinho lá no estádio Perpetão, vi lá os jogadores lá empenhados, né, jogando, fazendo o seu treino apronto para esse difícil compromisso, né, entre as duas equipes. Inclusive o Atlético vai pegar uma equipe, que a equipe do Souza é a equipe invicta, a única equipe invicta no país, né? É verdade. Tinha o Goiás e tem outra equipe que eu não recordo agora. O Goiás perdeu para o Botafogo da Paraíba, né? E aí o Souza pode ser que ele perca a sua invencibilidade no próxima
no próximo domingo, né, diante da equipe do Atlético. Mas em contato com o treinador Reginaldo Souza, ele confirmava para mim que os jogadores Naldo Petrolina, que é o atacante, o Roberto Santos, também atacante, o Thiago Messias, que é um zagueiro, já treinaram, já estão trabalhando com a equipe, e o Léo, que é o goleiro, isso aqui é do Rio de Janeiro, estão todos os 4 jogadores regularizados. Estão regularizados. Isso quer dizer que estão à disposição do treinador para que possa entrar no decorrer da partida ou então entrar de cara. Certo? A escalação do time nós não temos. O treinador está aí fazendo mistério, podemos assim dizer, ou então ele quer colocar esse jogador no decorrer da partida. A gente não sabe ainda ao certo se nós vamos ter essas estreias, todos esses 4 jogadores, né? Inclusive o goleiro, certamente o goleiro deve figurar no banco de reserva, acompanhando o Bel, mas os 3 jogadores, os 2 atacantes e o zagueiro, nós não sabemos ao certo se vão entrar de cara na partida. Pode ser que seja uma novidade. O Reginaldo Souza é um treinador que gosta muito de desafios, né? É tanto que ele pegou lá, foi para o jogo e lá entrou em campo com a equipe. Era para ser como outro treinador, ficaria lá em cima das cadeiras observando o time, certo? E não ia entrar na batata quente, ver um time pegar o time como Atlético, perder de 5-0, aliás 5-1 para o Santa Cruz, numa crise que estava o time, o treinador chegar, na mudança de treinador, em 2 dias, treinar a equipe, ir lá para perto ir lá para o campo de jogo, para estar gritando, para estar reforçando a equipe, e com a responsabilidade nas costas, venceu. E aí Reginaldo gosta desses desafios. Então vamos estar aguardando para ver se verdadeiramente esses jogadores vão estrear. Os 7 vão figurar no banco, no mínimo, né? Se vão estrear, nós vamos estar aguardando com certeza. E a TV Diário vai estar transmitindo esse jogão de bola. Atlético e Souza, lá no estádio Perpétuo Corrêa Lima, às 16 horas do próximo domingo. Falando nisso, a arbitragem, né? Estamos de olho na arbitragem, que é um ponto fundamental que sempre nós estamos reclamando. É tanto que no jogo do Campinense, o Atlético, quem assistiu, quem viu, ou quem mesmo ouviu a narração dos nossos companheiros, pôde compreender e pôde ver, inclusive pela própria TV Diário, certo, o que fizeram com o Atlético. E sempre fazem, né? A arbitragem, certo? E principalmente com os times do Sertão. Diante do Campinense, lá em Campina Grande, pênalti, foi 2 pênaltis consecutivos e aquela coisa toda. O Atlético perdeu de 1-0 apenas, né? E quase trazia para Cajazeiras um resultado, certo? Pelo menos um empate lá em Campina Grande. Mas quem vai atuar a escala de arbitragem para o jogo de Atlético e Souza, o árbitro central Éder Caxias, CBF, Éder Caxias é o árbitro central, auxiliados por Kilden Tadeu e também o Alberto Santos, bandeirinha 1 e 2, Kilden Tadeu e Alberto Santos, os 2 auxiliares. E o regra 3 é o Marcondes Francisco. Então esse é o quarteto que vai estar atuando aqui no estádio Perpétuo Corrêa Lima, diante da equipe do Clássico do Sertão, Atlético e a equipe do Souza. E aí, os demais, a rodada desse final de semana apresenta os clássicos, né? Os clássicos, quando nós vamos ter o Botafogo e o Alto Esporte, lá na capital, Botalto, como é mais conhecido. O clássico Botalto lá, o João Bosco Sátiro vai ser o árbitro número 1, o juiz, né? O árbitro central, auxiliados por auxiliar número 1, Criselido Dantas e Broney Machado, e o regra 3, Adricélio Santos. Para o 13 Campinense, né? O 13 Campinense é o clássico lá da Rainha da Borborema. Emanuel Diniz, o árbitro central, Márcio Freire, o bandeirinha número 1, auxiliar 2, Tomás Diniz. E o Tiago Ramos é o quarto, o árbitro reserva. E o Santa Cruz e CSP, esse jogo vai ser na segunda-feira, né? O jogo vai ser na segunda-feira. Vamos ter o Crisaldo Maroja, o árbitro central, Damião Santos, o auxiliar número 1, e Tarcísio José, auxiliar número 2, o Michel Cassiano
é o árbitro, o quarto árbitro, é o árbitro reserva, certo? Regra 3, como chamado também do Delcio Futebol. Então tá aí a escala de árbitro para essa partida, ou seja, para essa rodada que acontecerá no próximo domingo. Interessante, meus amigos, que o clássico Atlético e Souza acontece 2 jogos consecutivos. Não sei como. O Atlético vai receber o Souza aqui. E no próximo domingo, o Atlético vai jogar lá no Marizão, em Souza. Certo? É a mudança no campo, na tabela, porque seria 13 Atlético, né? Aliás, 13 Souza. Mas o problema, aliás, é 13 e Atlético, mas o problema é que o 13 vai participar, certo, da outra competição, e aí teve essa mudança, onde o Atlético vai jogar com o Souza. Seria o segundo jogo, o Atlético iria para enfrentar o Souza fora, mas na segunda partida, depois do 13. Mas no próximo domingo, o Atlético já enfrenta a equipe do Souza lá no Marizão. Importante, meus amigos, que a gente vai chamar a atenção de você, torcedor. Eu quero que você, que está nesse instante assistindo o nosso programa, que possa ter a consciência. Você, torcedor do Atlético, você, torcedor do Souza. Vá a campo, mas vá vestido com a camisa do seu time, vá torcer pelo seu time. Deixe a violência fora do estádio, certo? Não vá com esse pensamento de violência. Na última partida, que houve aqui o clássico, Souza e Atlético, alguns problemas aconteceram. Torcedores da Mancha, algumas pessoas da Mancha, 2, foram detidos porque estavam querendo atirar pedra no ônibus da torcida do Souza. E antes disso acontecer, a polícia foi lá e deteu esses 2. E houve também outro problema com os torcedores da equipe do Souza. Certo? O ônibus ia sendo escoltado pela polícia e os gaiatos lá dentro, alguns deles, jogaram bomba e quase que atingiram a viatura. Foram todos para a delegacia e até mesmo aqueles que não fizeram nada pagaram, né? Ficaram lá, foram ser ouvidos pelo delegado, etc e tal. Então vamos evitar isso. Vamos para o campo, vamos torcer, vamos brincar. A rivalidade é importante no futebol, sobretudo. Mas o respeito também é muito importante. Então não adianta, nada de violência. A violência não cabe no esporte. A violência não cabe no futebol. Então vamos torcer. Se o Atlético ganhar, vamos comemorar, vamos sorrir, vamos pular, vamos festejar. Se o Souza vencer, se for o melhor em campo, se vencer, comemora também a torcida do Souza. E aí a equipe do Atlético, ou seja, os torcedores do Atlético, respeitem também a equipe do Souza. Da mesma forma que eu sei que que os torcedores vão assistir no próximo domingo, lá no estádio Marizão, em Souza, que também possa haver o respeito da torcida do Souza com a torcida do Atlético. A gente sabe que no meio desses torcedores sempre aparecem, né, alguns gaiatos que brigam, mas não são todos os torcedores. Eles não podem, a torcida em si do Atlético não pode pagar pelo erro cometido por 1, por 2, por 3, e nem a torcida do Souza também. Então, é o conselho que a gente dá, é o alerta que a gente dá. Vamos torcer, vamos festejar, vamos gritar o nome do seu time, vamos incentivar o seu time, enfim. E vamos fazer, certo, uma festa bonita. Uma festa bonita. Acompanhei vários jogos, Atlético e Souza, vários clássicos. Trabalhando na crônica esportiva, como pista de rádio. Já fui em Souza, como torcedor também, certo? E é um evento muito bonito que a gente temos que realmente dar a mão à palmatória de que o futebol é arte, é uma arte e é uma diversão que você tem no final de semana, para você ir com a sua família, para você ir com o seu filho, para você ir com o seu amigo, para o campo, para o estádio. Então nós não vamos transformar o estádio de futebol num campo de batalha. Então esse é o recado que nós estamos dando para os senhores. E vamos torcer, claro, por uma vitória do nosso Trovão Azul do Sertão. Claro, eu sou Trovão, com certeza, né? E você que torce pelo Souza, que torça pelo Souza. Mas, falando aqui sobre o Atlético,
nós estamos nos instantes finais do nosso programa, dizer que o Atlético, ele ainda pela tabela, nós temos ainda o 13 fora, vamos pegar o Souza fora, nós vamos pegar o CSP fora de casa e o Alto Esporte e o Botafogo. São as partidas que o Atlético tem para jogar fora de casa. E aqui ainda nós temos, fora esse jogo, o jogo do próximo domingo, do Souza, nós vamos ter o 13, vai jogar aqui, certo? Conosco. Temos também o Campinense, um jogo com o Campinense e um jogo com o Santa Cruz aqui. Então temos mais 3 partidas em casa, né? Onde o Atlético vai estar fazendo o seu papel e, quem sabe, uma classificação para disputar a final do Paraibano. Nada é impossível, estamos em 4º colocado, então nós torcemos para isso. E vamos torcer que os estreantes possam verdadeiramente dar o seu recado, chegar junto do time do Atlético, somar com os jogadores que estão atuando no Alviazulino, carregando as cores azul e branco do Trovão Azul do Sertão, e possa fazer o seu dever de casa, somar com vitórias. Isso é o importante, isso é que nós vamos estar torcendo para que o Atlético ele possa dar a sua volta por cima. Na verdade já deu, porque quem acompanhou desde o início a equipe do Atlético, desde o primeiro turno do campeonato, onde o Trovão Azul do Sertão, o Atlético de Cajazeiras, estava irreconhecível. E nós quase, nós beiramos, chegamos bem pertinho do rebaixamento. O aproveitamento muito aquém, certo? A equipe não acertava, certo? Não pontuava, não vencia em casa, era um Deus nos acuda. E nessa segunda fase, o Atlético demonstrou uma outra cara, né? Uma outra fisionomia, certo? Um outro aspecto, mais determinação, mais garra, embora alguns problemas, como eu já falei anteriormente, que são aqueles problemas financeiros, aqueles problemas que está sendo gerenciado pela diretoria do time do Atlético Cajazeiras. Falar nisso, está sendo encaminhado, por exemplo, essa semana nós tivemos o Tibério, que é o secretário de esporte do estado, ele confirmou que foi enviado, o Atlético recebeu cerca de 80 mil e pouco do gol de placa. Resta ainda mais um outro valor nesse aí, mais 40 mil que deve ser liberado nesses próximos dias para sanar algumas despesas, para sanar alguns débitos e a equipe possa cumprir com o seu compromisso, né, diante dos seus jogadores, que são verdadeiros pais de família, pessoas que têm as suas responsabilidades e merece, é claro. Quem trabalha tem que receber. Você trabalhou, você trabalha na sua empresa, você está contando com o seu salário no final do mês. Se esse salário não chega, aí fica difícil para você pagar as suas contas. E quando você não paga as suas contas, você fica sem cabeça, principalmente para você desenvolver a arte do futebol, né? Que tem que estar o atleta tem que estar com a cabeça também no lugar. Psicologicamente tem que estar bem, não só fisicamente, mas também psicologicamente, para desempenhar a sua função, para desempenhar o seu papel dentro de campo. Então, está aí dado o recado para vocês. Eu quero, nesse final do programa, abraçar cada um que esteve aí sentadinho, acompanhando o nosso programa de hoje, nessa sexta-feira, chegando no final de semana. E, mais uma vez, dizer que estive hoje fazendo aqui o papel, né, do nosso Reudisman Lopes. Pelo menos tentando fazer, já que o pai da matéria, ele entende demais de futebol. Mas fizemos aqui a nossa parte. Tínhamos aí uma entrevista com o Reginaldo Souza, não foi possível, mas fizemos aqui um pouco do relato do nosso futebol paraibano e também da rodada, né, do nosso Atlético para a expectativa do jogo do próximo domingo. Então, quero agradecer a todos vocês e conclamar que nós possamos encher aquele campo, certo? Que venham os torcedores de Souza, que venham também
que vá a campo também, os torcedores do Trovão Azul do Sertão, e façam uma festa bonita. Cada um torcendo pelo seu time, tá bom? Quero agradecer a todos vocês e nesse instante nós queremos nos despedir de todos os nossos ouvintes que se ligam. E na próxima sexta-feira vocês vão ter um encontro marcado novamente com o Reudisman Lopes, que está lá em João Pessoa participando desse evento e vai estar com você na próxima sexta-feira apresentando aqui o seu diário esportivo pela TV Diário do Sertão. Um abraço a todos, meus amigos, um ótimo final de semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau!